Um, dois, três. Era uma vez. E uma história de terror eu trouxe até vocês. E a história se chama A Estrada. Era uma vez numa estrada deserta. Lá estava ele, dirigindo seu carro numa pressa, mas numa pressa para chegar logo em casa. Eram tantos dias que ele estava longe, que já nem via a hora de chegar. Ai, que maravilha, ele pensava. Envolvido em seus pensamentos, nem percebeu que havia passado por uma pequena cidade. Já fazia um tempinho e só se deu conta quando no painel do veículo a luz indicava que o combustível estava acabando. A luz estava acesa. Era um sinal. E agora? Será que ele iria conseguir chegar até a próxima cidade ou ele teria que voltar? Olhou para o celular, não tinha sinal. Só que já era noite, tudo escuro. Não tinha passado nenhum carro por ele, nenhum. Realmente a estrada estava deserta. E agora? Resolveu então assim seguir adiante na esperança de chegar a uma cidade próxima. Ainda conseguiu dirigir por mais alguns minutos quando de repente o combustível acabou. Ele estava tranquilo, até perceber que parara em meio a uma floresta e o escuro era tremendo. Ele mal conseguia enxergar as próprias mãos. O vento soprava forte. Aquelas árvores enormes, aquele silêncio, era tudo tão grande que ele conseguia ouvir as batidas do seu coração. E aos poucos, o coração acelerava. O medo então começou a surgir. E foi quando, naquele silêncio todo, tomado pelo medo, ele viu-se envolto em seus pensamentos. Seriam vozes humanas? Talvez uma fera? Ou quem sabe, um fantasma? Tudo foi tomando forma em sua imaginação e, aterrorizado, ele começou a gritar. Sim, ele gritou, e gritou muito. E quanto mais ele gritava, mais aterrorizado ele ficava. E aquele eco vinha da floresta. Ai, aquele cenário todo era muito assustador. Veio em sua mente, então, uma história que a sua mãe contava quando ele ainda era criança. O homem da capa preta. Aquele chapéu caído, o rosto. Ai, o rosto dava medo. Será que ele estava escondido no mato? Será que aquela história que a mãe contava era verdadeira? Mamãe dizia que aquele homem era muito malvado. Pior que capitão do mato. E ele matava. Ai, seus pelos ficaram todos arrepiados. E ele suava frio quando lá adiante ele avistou um relâmpago do acender de um isqueiro. Acreditou que era um vagalume, uma coruja, ou uma coruja. Gente, uma coruja piou. E aquele estalar dos bambus completavam aquele ambiente de terror. Ai. Ele encolheu-se no banco do carro, debruçou a cabeça no volante e começou a rezar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Ai. Era o que ele mais tinha que fazer, rezar e esperar amanhecer. E foi então que ele adormeceu. Ele já acordou com o dia clareando. Aí estava chovendo e ele então esfregou os olhos e viu pelo retrovisor. Pensou estar sonhando, pois o que ele via era uma pessoa de chapéu, bota, capa preta, vindo em sua direção com um galão na mão. E aquele medo da noite anterior era tão grande e começou a subir por suas pernas e ele já
Ele já não conseguia mais segurar o volante, um suor escorrendo frio pelo rosto, olhou na direção daquele vulto e agora ele estava em meio à bruma da manhã, aquela cerração. O desespero começou a tomar conta do seu coração, do seu corpo, dos seus pensamentos. Então ele fechou a tranca das portas do carro e ele olhou ao redor. Ai, e as suas vistas olhavam para o retrovisor e ele via aquele vulto se aproximando, quando de repente ele se encolheu todo e ele ouviu as batidas no vidro do seu lado e percebe que ao lado se encontra uma mulher. Era uma mulher pálida, ela usava um chapéu. Seu olhar penetrante e fixo fez gelar o seu ser todo e inesperadamente ela estende a mão em direção à porta. Ao ouvir o barulho da porta abrindo, ele não percebe que não era um sonho e com a voz trêmula diz: quem é você? De onde veio e para onde vai? Eu não posso lhe dar carona, pois estou sem combustível. A mulher da capa preta entrega o galão ao homem e diz: sim, eu sei e vim lhe ajudar. Vire esse galão no tanque de seu carro e você vai andar até chegar à sua casa. Nossa, mas eu nem sei quem você é. Sabe sim, moço. Todos sabem quem eu sou. A mulher tirou o chapéu e ele continuou tremendo e suando frio. Foi então que ele viu uma loira, dizendo estar cansada e com sede. Ele procurou até que encontrou água e enquanto ele procurava água para entregar à moça, ele sentiu um perfume. Ai! Mas quando ele foi entregar a água, um nevoeiro tomou conta do lugar e ele só ficou com o perfume e o galão. Mas junto ao galão tinha um bilhete que dizia: muito tempo faz desde que sofri um acidente. Ando pelas estradas de norte a sul, de leste a oeste, com a missão de ajudar e proteger os que nas estradas ficam ao léu. Ufa, que susto! O moço pensou que a mulher era aquela que a maioria do povo tem medo dela, ainda mais agora em tempos de pandemia. Mas um anjo, ou melhor, uma anja de capa preta, eu nunca vi. Será que dei sorte? Ou eu estou sendo enrolado de verdade pela Dona Morte? Pensou o homem sem dar um pio. Não falou nada, porque de verdade ainda sentia muito medo e aquela dúvida o perseguiu durante todo o caminho. Ele colocou o combustível e seguiu o seu destino. E quando chegou à sua casa, mal falou com quem atendeu a porta. Foi direto para o quarto, pegou uma roupa limpa, estendeu sobre a cama e, levando uma toalha bem felpuda pendurada no pescoço, ele se dirigiu ao banheiro, sonhando com aquele longo banho. Ai, aquele banho que levaria os suores e os odores, os medos e as dúvidas vividas durante o seu percurso. Raivas, medos e peripécias. Ai, aquela noite passada, debaixo daquele jato d'água forte e farto. Tudo parecia não ter passado de uma imaginação muito fértil, pensou ele. E ele estava ensaboando o rosto e seu corpo devagar. E ao término do banho, começou a se secar, dirigindo-se para a frente do espelho. Foi então que todos ouviram, e se podia ouvir por todo o quarteirão, um grito estridente de terror. Pois a loira, enquanto ele se banhava no chuveiro, estava relaxando preguiçosamente na banheira, com um sorriso enigmático no rosto, meio que zombeteiramente curtiu seu pavor. Encontraram-no pálido, trêmulo e desfalecido.
e não havia mais ninguém no banheiro, apenas uma banheira cheia de água com espuma. Mas havia uma palavra escrita no espelho com espuma de barbear. Voltarei. E agora que essa história chegou ao fim, eu quero me apresentar a vocês. O meu nome é Rosane Castro, eu sou escritora, contadora de histórias, participo do grupo Unidos pelas Histórias, um grupo muito acolhedor, onde muitas pessoas queridas se unem para ouvir, contar histórias, criar histórias. E a história que eu acabei de contar é uma história coletiva das queridas e queridos amigos Águida Zarpelon, Silvana Flor, Marley Vanin, Eliane Pola, Rejane Valentim, Ricardo Albino e Edivânia Braz. E eu tenho a honra de contar essa história a todos vocês. 1, 2, 3, era uma vez.